Seja bem-vindo ao Direito 4.0. Eu sou Gustavo Miranda e neste podcast converso com as pessoas que estão transformando o direito por meio da inovação, criatividade e tecnologia. Mensalmente, as grandes empresas recebem um número altíssimo de processos que discutem questões repetitivas. Para dar conta desse volume, a prática de mercado mais comum é a contratação de vários escritórios de advocacia, ficando cada um deles responsável pela gestão de uma pequena parte dessa carteira. O problema é que nessa prática, algumas informações preciosas acabam se perdendo, o custo para as empresas fica elevado e o desempenho processual pode acabar ficando abaixo do esperado. É aí que entram os marketplaces jurídicos. Para entender melhor como esses marketplaces podem ser uma grande solução para o contencioso de massa, neste episódio vamos conversar com o Cadu Afonso de Souza. Ele é Chief Revenue Officer na OmniJus, tem 20 anos de empreendedorismo em empresas de tecnologia e transformação digital e já foi diretor associado da Accenture Brasil. Vamos nessa? Cadu, seja bem-vindo ao Direito 4.0. A gente estava até conversando aqui antes de começar a gravar, né? E a gente já tocou nesse assunto algumas vezes aqui em outros episódios, como que o direito era um mundo à parte de todo o resto, de todo o mercado, e agora faz cada vez mais sentido a gente colocar no mesmo balde, quando você está falando de direito, você falar também sobre negócios, né? O mundo dos negócios agora é muito importante para o direito, os advogados cada vez mais estratégicos, e isso é muito legal, porque a gente está vendo que coisas cada vez que eram muito separadas estão fazendo sentido, estão se conectando, e o profissional tem que entender essa mudança se quiser ser um profissional do futuro, um profissional relevante no mercado. Então vamos começar falando aí sobre como é a sua visão sobre isso, sobre essa dicotomia que existia no direito e esse movimento que está acontecendo agora. Perfeito, Gustavo. Bom, primeiro queria começar agradecendo pela oportunidade de estar aqui com você, falando um pouquinho sobre esse mundo que a gente está vivendo, né? Esse sonho que a gente está vivendo, na verdade, que passa exatamente por trazer para o direito, né? Trazer para o mundo jurídico aquilo que vários outros setores da sociedade das empresas, né? Do mundo, dos negócios estão trabalhando, que é exatamente a visão aí de disrupção, de tecnologia, de boas práticas, né? Para que a gente possa realmente, no mundo do direito, também usufruir de tudo isso. A gente viveu, como você bem colocou no começo, durante muitos anos, o mundo jurídico meio à parte, né, meio estanque do mundo dos negócios, né? E por que não, no mundo do direito, a gente também ter métricas, performance, enfim, todas as ferramentas de controle, né, de gestão que a gente tem no mundo dos negócios, no mundo jurídico também. E é exatamente nessa linha que a gente está hoje trabalhando para trazer esse tipo de ferramenta para o mundo do direito. E como que você enxerga assim, né? Porque a gente tem, vamos dizer assim, duas grandes veias assim no direito, que é o mercado do contencioso de massa. Eu vejo até que tem um caminho do meio ali, mas os maiores são, né, o contencioso de massa e o escritório mais especializado, escritórios boutiques, e no meio você tem ali alguns escritórios que pegam um pouco de cada. Como que você está enxergando essa mudança em cada um dessas divisões de mercado, assim? Então, eu concordo com a tua visão. Nos escritórios, vamos dizer assim, maiores, onde você vai falar aí daqueles casos grandes, onde você vai ter que aplicar um saber jurídico, uma parte estratégica de inteligência elevados, esses muito provavelmente, na nossa visão, vão continuar tendo o mesmo tipo de atendimento e de serviço que sempre tiveram, né? O diferencial no indivíduo, no conhecimento. E depois, do outro lado, quando você fala do massificado, não tem a menor dúvida que você vai passar por um viés aí muito forte de tecnologia, com um objetivo muito simples de gerar escala, né? A gente fala hoje em clientes, muitos clientes no âmbito Brasil, com milhares e milhares de novos processos entrando todo mês, né? A gente tem clientes nossos que têm 20 mil processos novos todo mês, né? E a estrutura que você teria que ter para pilotar, vamos dizer, uma quantidade como essa de processos manualmente, é muito grande, né? Praticamente impossível você ter controle sobre uma ordem de grandeza como essa, porque não vamos nos esquecer que são 20 mil novos todo mês, o que significa que no mês 2 já são 40 mil, no mês 3 são 60 mil e assim sucessivamente.
Então, a tecnologia tem que desempenhar um papel fundamental em conseguir administrar, numa escala como essa, a gestão desses que a gente chama de processos massificados, né? Principalmente quando você olha para isso, Gustavo, e você enxerga que para dentro vamos dizer assim, dentro do universo de uma companhia, a grande maioria dos processos massificados estão concentradas em 3, 4, 5, no máximo, teses distintas, que são a grande quantidade, o grande volume desses processos. Então, se você tem lá milhares de processos todos os meses tocando no mesmo ponto, né, com o mesmo objeto, por que não você, utilizando tecnologia, utilizando ferramenta, passar a gerenciar, né, a operacionalizar a defesa desses milhares de processos repetidos, né, de forma automatizada, de forma, vamos chamar de, com uma inteligência automatizada. Né? Então, é exatamente isso que a OmniJus faz, é nisso que nós estamos trabalhando nesse momento. Né? Construímos, ao longo de bastante tempo e investimento, uma plataforma que exatamente nos permite, desde o momento em que uma ação é distribuída, e aí a gente tem robôs que vão captar essa distribuição online, então, captamos a distribuição, inserimos esse processo na nossa plataforma e, a partir daí, vamos operacionalizar todo o processo de gestão deste processo, etapa por etapa, e conforme cada evento for acontecendo dentro da plataforma, a plataforma vai tomando as medidas e as providências necessárias para que o próximo passo seja o adequado e garantindo a fluidez e a não perda de prazo, o cumprimento de prazos e obrigações dentro do processo. Então, essa, vamos dizer assim, é uma visão primeira daquilo que a gente está fazendo. É muito comum, acho que é legal esse disclaimer nesse ponto da conversa, muito comum a pergunta vir, né? A próxima pergunta mas então vocês concorrem com um ERP jurídico? Não, nós não concorremos com um ERP, nós somos uma camada, vamos dizer assim, acima do ERP, inclusive nós temos interface com os ERPs jurídicos de mercado, exatamente porque nós fornecemos informações, né, conteúdo para os ERPs e também recebemos informações dos ERPs para os subsídios, para as tomadas de decisão. Então, nós estamos vamos dizer assim, numa camada que se complementa ao ERP e há uma N outras, né, uma gama enorme de ferramentas que o mundo jurídico já dispõe como tecnologia. Né? Legal. E vocês também têm... vocês são um marketplace jurídico, né? Dá para a gente qualificar vocês como marketplace jurídico? Porque além de fazer toda essa gestão, vocês têm os próprios profissionais que vocês fazem as parcerias para fazer os acompanhamentos e até elaborar peças mesmo, né? Vocês aí se qualificam como marketplace também? Exato. A gente usa o termo marketplace porque a gente entende que, de um lado do nosso negócio, nós temos os nossos clientes, as empresas, e nós temos do outro lado, não que sejam opostos, né, mas que se somam, nós temos o que nós chamamos de uma comunidade, que nós chamamos de Legal Ops, que são aqueles profissionais que vão desempenhar tarefas, posto que nós não somos uma empresa jurídica, nós somos uma empresa de tecnologia, né, nós, em determinados momentos do processo, nós precisamos de profissionais do mundo jurídico especificamente. Então, nesses momentos, nós vamos nos aliar a uma comunidade, a profissionais que vão desempenhar as tarefas específicas, e por isso, vamos dizer assim, a forma de abordagem que nós criamos, que nós usamos, que é a do marketplace, porque nós integramos uma série de players, inclusive nós temos parceiros que compõem alguns dos pontos da plataforma, que são especialistas, por exemplo, em ODR, em negociação, ou em captura, ou enfim, em determinados momentos do processo nós usamos recursos que não são desenvolvidos por nós. Então, por isso a visão do marketplace. Né? Legal. E como que era, assim, o contencioso? O que você vê para a gente ter uma noção, né? Porque várias conversas que a gente teve aqui, muitas pessoas apontam a pandemia como um acelerador, né? Apesar, claro, de ser um evento terrível, ela auxiliou muito essa aceleração, tanto no judiciário quanto em escritórios, etc. Como que era o contencioso de massa antes da pandemia e agora, né? Quase a gente
finalizando a pandemia, se der tudo certo aí, vamos torcer para isso, mas tudo indica que a gente está caminhando aí para o final da pandemia. Qual diferença que você percebe nesse mercado de contencioso de massa em questão de tecnologia, de procedimentos? O que você acha que mudou? Então, a gente tem nesse momento aí, em função, como você bem colocou, da pandemia, um crescimento muito assintoso da chamada gig economy, né? Que é exatamente o processo de você permitir que as pessoas trabalhem de onde quiserem, no volume, né? Nos horários que quiser, na quantidade que quiser. Então, a plataforma, a Omnijus, está trazendo para o mundo jurídico a possibilidade. Essa é uma forma de colocar muito interessante do nosso negócio, que é, em vez de você contratar por um processo, então você contrata o advogado, entrega o processo para ele e fala, ó, tá aqui, você vai gerenciar esse processo, vai cuidar desse processo. No nosso caso, você inverte essa lógica, você contrata por tarefa. E quem desempenha essas tarefas é exatamente o que a gente chama de Legal Ops, ou os Legal Ops, né, a comunidade de Legal Ops. Então você dá a possibilidade, você dá a condição das pessoas trabalharem de casa, trabalharem no ritmo que quiserem, na quantidade que quiserem, e isso, sem dúvida, veio muito de encontro às expectativas das pessoas e à realidade, né, que o mundo inteiro está vivendo nesse último ano e meio. Né? A gente pode ter pessoas trabalhando que moram literalmente na Austrália, na Europa, nos Estados Unidos, na África, em qualquer lugar, e trabalhando num caso ou em casos, em ações pontuais específicas, da forma como a plataforma foi concebida, independente de onde elas estejam, né, e de horário para fazer isso. Então, sem dúvida, a pandemia e esse processo o chamado home office, né, facilitou muito e endereçou muito essa forma como a gente construiu tanto a plataforma quanto os processos que a plataforma vai gerir, né, dentro do dia a dia de processos massificados. Mas você já tinha essa visão, assim, antes da pandemia, de ter de fazer de forma de marketplace mesmo, de permitir essa mobilidade, ou foi uma coisa que deu estalo com a pandemia? Não, a gente já tinha, porque a gente sempre entendeu, isso está bem na nossa essência, né? A gente sempre entendeu que a forma tem que mudar. Né? A gente sempre olhou, a Omnijus é uma empresa que tem vários sócios, dentre os sócios, vários que são do mundo jurídico, são sócios de escritórios de advocacia, e ela é uma grande proposta de mudança. Está muito claro que o mundo jurídico, né, a forma como se gerencia contencioso de massa, através de contratação de mão de obra, não se sustenta. Né? Dentro desses volumes de milhares de novos processos todos os meses, isso tem que mudar. Então, o conceito de você trabalhar com um volume muito maior de casos ou de ações precisa da tecnologia, e a tecnologia permite que a pessoa que executa as tarefas, as funções, que ela ganhe mais, ela vai ter mais retirada no final do mês trabalhando dessa forma. Então, é um ganha-ganha literalmente. Né? Dentro desse marketplace, o cliente ganha porque vai reduzir o seu custo de operação, os operacionais, os legal ops, como a gente chama, vão ganhar, porque eles vão desenvolver muito mais tarefas do que eles fariam trabalhando full-time normal num escritório de advocacia. Então, bom para todo mundo, né? A gente vai conseguir gerar, dentro desse processo de economia de escala, ganhos para todos. E você acha que esse é um movimento, é uma tendência de... Porque a gente tinha muito aí no mercado de contencioso de massa, eram grandes escritórios, né? Como você disse, que se pautavam aí em grandes contratações, também com tecnologia, claro, mas tinham mais o foco em grandes contratações e para conseguir suprir essa demanda, você acha que é uma tendência de mercado começar a passar desses grandes escritórios para marketplaces jurídicos, tendo em vista essa nova realidade? Ou você acha que são coisas que vão coexistir? É um novo modelo que não concorre entre si? Vamos supor, a Omnijus, claro que indiretamente ela está concorrendo com esses escritórios, mas você acha que tem espaço para as duas vertentes, ou é algo que alguém vai se sobressair? Olha, Gustavo, a gente não enxerga os escritórios de advocacia como nossos concorrentes, tá? A gente se coloca como, eventualmente, dependendo do approach que o escritório tenha, claro que você tem escritórios especializados em contencioso de massa, aí a gente até pode ser concorrente deles, vamos dizer assim, num viés da coisa. Uhum. Né?
Mas a gente não se enxerga como, no geral, a gente não se enxerga como concorrente, porque a gente pode, inclusive, trabalhar para os escritórios. Ah, Né? Não legal. tem nada que impeça que a gente trabalhe para administrar o contencioso de massa de um escritório junto com ele. Né? A gente tem, inclusive, a visão do Powered By, né, do white label da plataforma, para que grandes escritórios possam utilizar, possam se servir da nossa tecnologia, que, como eu já falei antes, demorou, foi bastante, o investimento foi relevante, né, para chegar no ponto em que a gente está hoje. Então, por que não somar forças e um escritório, por exemplo, que não tenha foco, que não seja o grande interesse dele o contencioso de massa, ele pode se servir da plataforma OmniJus como qualquer cliente, né, como qualquer empresa. Então, a gente não está limitado a trabalhar como concorrente, inclusive porque a gente tem cliente que tem 52 escritórios para administrar o seu contencioso de massa. Nós não somos o 53º escritório. Né? A nossa plataforma vai permitir que desses 52 escritórios, os que quiserem possam trabalhar com a plataforma, que se reduza o número de escritórios, porque a plataforma vai sim permitir que o cliente gerencie o seu contencioso de massa de uma forma diferente. Né? Então, é muito mais no sentido de, eventualmente, até sermos parceiros de escritórios do que sermos concorrentes deles. Ah, muito legal, interessante. E você falou aí, né, tem clientes que têm 52 escritórios, é uma loucura, né? Claro que são empresas gigantescas, mas como que é feita a administração disso? Como que esses dados conversam, né? Porque uma das grandes reclamações também é essa, né? Às vezes você é tão granular nas suas escolhas, você tem um escritório especializado, um escritório de advocacia correspondente, um escritório do trabalhista, outro do juizado especial, enfim, vai sendo tão granular assim que no final você precisa ter um geral para coordenar isso e para conseguir entender esses dados, porque senão fica cada um falando uma língua e aí o empreendedor não tem a visão do todo, né? Não tem a visão da realidade. Como que é a solução para conseguir dar conta desse recado? Olha, a gente tem o que a gente chama do nosso mantra, né? O nosso mantra é construído em cima de 3 pilares que são controle, agilidade e economia. Economia, obviamente, é redução de custo, agilidade e controle são dois pilares aí que estão diretamente ligados com a sua pergunta, né? Imagina que você tenha âmbito Brasil, milhares de novos processos todos os meses, e você tem lá uma quantidade grande de escritórios gerenciando os seus processos nos estados, né? Brasil afora. Uma determinada tese que você está querendo adotar de defesa no Rio Grande do Sul, que está tendo um bom resultado, você não tem garantia nenhuma que os outros escritórios que compõem a tua base de defesa estão usando essa mesma tese, porque cada um deles tem uma certa autonomia para pilotar os seus processos. Muitos dos clientes nem querem saber qual a tese que está sendo usada, eles simplesmente querem acompanhar do ponto de vista de gestão a performance, né, das defesas que está sendo feita e dos resultados que estão sendo obtidos. Então, o que a gente está vendo e o que a gente tem sido muito bem recebido nas empresas e nos clientes com quem a gente tem conversado é exatamente que a gente, com a plataforma, consegue garantir que toda a parte estratégica que construída a 4, 6 mãos como, vamos dizer assim, premissa, né, na linha de defesa de uma determinada ação, de uma determinada tese, ela vai ser replicada, né, para todos os processos, em todos os estados, independente do escritório que esteja eventualmente atuando junto ou em parceria. Isso é muito legal porque às vezes você tem essa interrupção de comunicação, né? Porque como são tantos parceiros, tantos escritórios atuando, se perde alguma coisa que poderia estar sendo utilizada por todos. E aí com algumas plataformas, como é o caso de vocês, você possibilita que isso seja aplicado e até mesmo testado, né? Não só se perde, você tocou num ponto importantíssimo, então informação que eu tenho que seria extremamente útil para o meu negócio, de um determinado resultado que eu estou obtendo em alguma linha de ação, que eu perco e, portanto, não replico para as outras, como também outro aspecto que vamos dizer assim, essa falta de organização gera, é você não conseguir barrar a duplicidade, e aí duplicidade tem o aspecto de duplo, mas é muito mais do que isso. Às vezes você tem a tua informação replicada em diversos repositórios, e isso gera um desperdício enorme. A mesma informação que está no RP, está na plataforma, está na plataforma de ODR, está, enfim, em vários lugares diferentes, dentro de uma mesma organização, que contrata e paga por essa gestão, em várias camadas diferentes,
né? E você muitas vezes tem essa replicação descontrolada da informação, e isso também gera, além de falta de controle, gera desperdício, gera falta de agilidade, porque às vezes eu preciso de uma informação para uma tomada de decisão e ela não está nesse sistema, ela está em outros lugares diferentes que eu nem acesso tenho e nem sei que ela existe. Então, você, do ponto de vista de gestão, você ter toda a informação dentro de uma plataforma como a nossa, que esse é um ponto a ser frisado, né, que a gente considera muito importante, que gerencia de ponta a ponta os processos, desde o momento em que ele é distribuído até o encerramento e arquivamento, eventualmente, do processo, todas as etapas, todos os documentos, tudo que for produzido está dentro de uma única plataforma com um único banco de dados. Isso, além de tudo que eu acabei de falar, né, da redução de desperdício, da otimização, da replicação do conhecimento, que de fato vai chegar onde precisa, ainda vai gerar todo um viés estratégico, que é saber o momento adequado para propor uma proposta de acordo em função do momento do processo. Então, aí entram algoritmos matemáticos que vão calcular, dependendo do momento em que o processo está, e dos subsídios que eu tenho, e do tipo de tese que eu estou trabalhando, e do estado onde eu estou, enfim, de diversos parâmetros, vamos dizer, olha, neste processo, financeiramente é mais relevante para mim fazer um acordo com uma proposta X neste momento. Ou esperar mais um pouco, enfim. Então, tem toda uma visão estratégica, de fato, né, matemática, para gerar o melhor resultado para a carteira de massificados. Tá? Então, o que a gente chama de NBA, ou Next Best Action, né? Quer dizer, qual a próxima melhor ação que você tem para tomar? É fazer o acordo? É pagar? É recorrer? Então, dependendo do momento em que o processo está e de vários parâmetros, como eu citei, você sabe qual a sua melhor próxima ação a tomar, e a plataforma faz isso de forma automatizada e te dá, de mão beijada, mastigado, qual é o seu próximo passo. E isso é possível porque, né, claro que esse é um ponto alto, assim, né, para quem lida com um volume grande, igual você disse, 20 mil processos mês e tal, você consegue fazer testes, né, isso é muito utilizado, a gente voltando ao começo da nossa conversa, né, em outros ramos do mercado, isso é muito comum para desenvolver um site, para ver, né, se o usuário vai clicar mais no botão comprar, se o botão é verde, azul, tá no canto direito, tá no canto esquerdo, fazem-se testes, né, a gente chama de testes AB, que é, olha, meu site eu vou colocar 1.000 visitantes vão receber o meu site com um botão verde e 1.000 visitantes vão receber o meu site com um botão azul, e eu vou ver qual que converte mais, qual que tem o maior índice de cliques, né? E aí é que eu já fico pensando em trazer isso para o direito. Vocês fazem esses testes também, já que, vamos lá, você recebeu 20 mil processos, desses 20 mil, eu tenho ali 5 mil que são do mesmo tema. Vamos pegar 500 e fazer um teste para a gente ver se a gente consegue um acordo melhor, como você disse, ou se a gente tenta uma sentença, uma condenação menor. Vocês fazem esse tipo de coisa, ou esses dados são mais realmente na levada normal do processo? Durante o trâmite regular do processo, vocês vão avaliando essa estratégia caso a caso? Vamos lá, essa é uma pergunta que tem algumas partes diferentes de resposta. Sim, fazemos. Você vai trabalhar com grupo controle, vai estabelecer o caminho feliz do processo, você vai ter todas as ferramentas na sua mão de modelagem, de fato, estatística daquilo que você está trabalhando, porque estamos falando de milhares de processos, a gente não vai analisar o processo unitariamente, a gente vai analisar a carteira como um todo, e aí, para isso, cria-se grupos de controle, vai se desenvolvendo com o passar do tempo o caminho feliz, né? Aqueles que estão tendo melhores resultados. Agora, isto posto, né, a partir daí, nós estamos trabalhando com um organismo vivo, porque aquilo que hoje está tendo determinado resultado, nada garante que amanhã esse tipo de resultado não vai mudar, né? Porque mudou lá alguma questão na legislação, alguma percepção do legislador, né, dos juízes, enfim, em determinado estado, porque surgiu algum tipo de comportamento diferente. Então, a gente tem que estar o tempo inteiro com o dedo no pulso de fato da carteira, né, acompanhando, monitorando, entendendo o que está funcionando e o que não está, para ir fazendo os ajustes. Estamos falando de um organismo vivo, literalmente. Uma carteira de massificados é um organismo vivo, né? Não é uma coisa que tem aqui um comportamento X e vai ser sempre o X. Ele vai oscilando, variando, e a gente tem que estar acompanhando. Agora, um outro aspecto que eu acho que é importante colocar, Gustavo, dessa tua pergunta, é que
A gente sempre trabalha, o início do nosso trabalho não é pedindo para o cliente acreditar no que nós estamos falando. O início do nosso trabalho é: eu quero te mostrar, eu quero te provar com números o que nós estamos falando. Então a gente vai sempre, por premissa nossa, começar o trabalho com uma prova de conceito, com uma POC, onde nós vamos pegar lá um pedacinho pequenininho da carteira de massificados, pequenininho mesmo, tá? Estou falando de um percentual relativamente, sei lá, 5% da carteira de processos. A gente vai trabalhar ali alguns meses em cima desse percentual pequeno. Depois desses meses, a gente vai estabelecer indicadores muito claros de performance, tanto em termos de controle, quanto em termos de agilidade, quanto em termos de economia, que são os nossos 3 pilares. Então, controle, tenho esse indicadores, agilidade tem esse, e economia tem esse. A gente vai, depois de alguns meses, acompanhar esses KPIs, esses indicadores, para chegar no final desses meses e dizer: olha, está aqui, o resultado em controle foi esse, em agilidade foi esse, em economia foi esse. Uma vez atingidas as expectativas do cliente, ou seja, performamos, aí nesse momento é que a gente vai falar realmente no que a gente chama de começar a tombar processos com volumes maiores para dentro da plataforma. Mas aí já percorremos o processo de aprendizado, já percorremos o setup inicial da plataforma para cada cliente, já identificamos as teses que a gente consegue trabalhar com mais sucesso, com determinado kit de subsídios, enfim, já temos um comportamento estabelecido, aí a gente começa então a criar tração para que essa escala comece a acontecer. Entendi. Isso é muito legal. Usar esse raciocínio quando você tem um volume é muito. Porque eu fico imaginando, se tem alguém de um escritório boutique, de um escritório, né, de pequeno e médio porte ouvindo isso, que não trabalha com contencioso, isso causa um espanto, assim, né? A pessoa pensar em processo como volume de, olha, eu vou pegar um pequeno percentual, vou fazer alguns testes, vamos acompanhar e vamos ver o que vai dar, né? Porque tem muito essa questão de, não, cada processo é um processo. Mas, quando a gente trata de contencioso, tem essa mudança de mindset, né? Essa mudança cultural mesmo, né? Que sai da unidade do processo e aí você começa a ver mais como um volume mesmo, como um todo de processos. E aí o que importa é claro que cada processo importa porque ele faz parte do todo, mas o que importa esses processos aqui, no geral, eu estou conseguindo atingir esses KPIs que você colocou, eu estou conseguindo atingir as metas que a gente se propôs no começo, sim ou não, né? Isso é que é importante. E às vezes essa virada de chave para quem não tá acostumada, ela é um pouco impactante, né? Sem dúvida. Agora, assim, os números são gritantes. Honestamente, quase que assim, ao iniciar a POC, a gente já sabe onde vai dar. Ontem a gente estava fechando a análise de um cliente, de uma POC de um cliente, a redução do custo operacional do contencioso de massa dele é de 70%. Nós não estamos falando de números marginais, vamos dizer assim, que não são tão significativos assim. São 70% de redução. E aí você vai falar em previsibilidade, você vai falar em budget. A grande maioria dos clientes com seu contencioso de massa sabe que, em média, um processo leva tanto tempo e custa tanto. E aí o provisionamento para o ano que vem é em cima disso. A gente vai trabalhar em cima de números específicos. Então, a previsibilidade orçamentária se torna uma coisa muito mais concreta. A redução, como eu falei, da ordem de 70% de custo na gestão de um processo. Enfim, são tantos aspectos positivos da forma como a gente está trabalhando, que é muito difícil ao começar uma POC, e como eu falei, a gente seta os KPIs junto com o cliente, fica muito claro para o cliente, é cristalina a diferença. Né? Então, realmente, quando a gente começa uma POC, para a gente é muito auspicioso saber que daqui a X meses, 3, 4, 5 meses, a gente vai ter aquele tipo de resultado que a gente está vendo nos clientes com quem nós estamos trabalhando, e a partir desses resultados a gente vai, então, começar a conversar com o cliente sobre o crescimento ou o tombamento da base de processos para dentro da plataforma. Entendi. E voltando um pouco aqui, você falou, né, nessa questão de ser um organismo vivo. O processo é um organismo vivo.
Mas, ao mesmo tempo, você já tem essa aí, por tratar de volume, já entender as teses, você já sabe mais ou menos o que o grosso, o que o volume vai, para onde que ele vai te levar. Se aquela tese, no geral, vai ser procedente ou vai ser improcedente, enfim. Se você deve fazer um acordo ou não deve fazer um acordo. Agora, como que você consegue equilibrar essa noção e, ao mesmo tempo, aquilo que você disse de que, ao mesmo tempo, você não pode parar de tentar coisas novas para não estagnar e tentar encontrar, né, estar sempre se aperfeiçoando e conseguir resultados ainda melhores. Como que é feito esse equilíbrio? E isso é feito com cada cliente, né? É cliente a cliente, isso não é uma visão única. E aí depende muito dos resultados, que a gente tem lá toda uma área de dashboards, né, de analytics dentro da plataforma, preparada exatamente para gerar esse tipo de insight. Então, a partir do momento que eu estou analisando, e aí a gente tem dentro da nossa equipe pessoas para fazer isso, né, para olhar estatisticamente para as carteiras de massificados dos nossos clientes e entender comportamentos que estão tendo resultado, que não estão tendo resultado, e começar a fazer ajustes, começar a fazer. E, obviamente, o processo de teste é algo muito relevante, né, dentro do nosso método de trabalho, porque, como eu falei, isso muda e nem sempre é igual. Quer dizer, aquilo que funciona no Rio Grande do Sul não necessariamente funciona no Mato Grosso, ou funciona em São Paulo, ou funciona no Piauí. Quer dizer, cada estado tem o seu comportamento, cada região tem o seu comportamento. Então, muitas vezes, inclusive, a estratégia é diferente, dependendo desse tipo de variável. Então, a gente tem cliente, por exemplo, que é âmbito Brasil, dessa semana, reunião com o cliente, e o nosso modelo, esse é outro aspecto interessante, para nós é irrelevante se o processo está acontecendo no Acre, ou no Rio Grande do Sul, ou em, sei lá, no Alagoas. Então, como é tudo online, né, a gente pode, inclusive, fazer POC, a gente até sugere isso, vamos começar fazendo uma POC nos estados mais complicados para você de gestão, né, onde é mais complexo e mais caro gerenciar. E a gente até estava numa reunião onde o cliente falou, pô, o terceiro estado onde eu tenho maior quantidade de processos por mês é Roraima. Eu falei, puxa, mas como assim? Pois é, Roraima é o nosso terceiro estado com maior quantidade de processos que a gente recebe todo mês. Então, você imagina você ter que administrar uma carteira de volume significativo de processos em Roraima. Você precisa ter escritório, você precisa ter correspondente, você precisa ter audiencista, preposto, você precisa ter tudo lá preparado para atender a uma demanda como essa em Roraima. Né? Então, e aí você começa a entrar, e quanto mais você aprofunda, mais a história fica complicada para essa forma de gestão, né? Porque eu tenho 20 mil processos esse mês, aí no mês que vem eu tenho 30 mil. Como é que eu faço para aumentar 10 mil a minha capacidade produtiva nessa ordem de grandeza? Né? Mantendo as mesmas faixas de custo? Não dá, eu vou ter que ter custos de oportunidade ou de ocasião em função desse tipo de comportamento que muitas vezes é de sazonalidade. Ou, ao contrário, tem lá uma equipe, uma infraestrutura dimensionada para atender 5 mil processos novos todo mês, e nesse mês só entraram 1.000. O que eu faço com 4 mil processos que eu estaria pronto para atender, com a equipe adequada, montada para isso, e que não aconteceu? Né? Então, aí eu tenho uma perda, tenho um desperdício, uma ociosidade enorme. Né? E a plataforma, de novo, permite que eu gerencie isso de forma totalmente escalável, tanto para cima quanto para baixo. Né? Eu tenho mais processos, eu vou trazer mais demanda, vou gerar mais ações, mais funcionalidade dentro do mundo dos legal ops, dentro das próprias ações que a plataforma gerencia, eu tenho menos, eu reduzo isso. E o custo não varia de forma sazonal. Ele é o mesmo em todas as situações, não muda. Né? A gente tem uma mecânica comercial muito clara nesse sentido. Então, conforme a gente vai percorrendo todas as variáveis do mundo do massificado, vai ficando muito mais claro o quanto o potencial e a escala que a tecnologia traz é significativo, é fundamental para que isso aconteça de forma diferente. Você falou isso, eu lembrei de um caso, acho que foi o Guilherme Marques, até que num episódio que a gente gravou, ele contou que um belo dia ele tinha um cliente
que recebeu uma ligação do cliente falando, olha, semana que vem a gente acabou de ser intimado, nós temos 5.000 novas audiências. Como que você dá conta, né, com uma estrutura normal de um escritório, de atender 5.000 novas audiências de uma semana para outra? É impraticável, né? Realmente. Não... Você até pode conseguir. Agora, eu garanto para você que o escritório vai te cobrar um custo de oportunidade que vai ser o dobro, né? Porque ele vai falar, bom, eu até posso sair contratando aí para fazer, para dar conta disso, mas vai custar mais caro, porque eu não tenho isso no meu time, então eu vou ter que pagar um custo de oportunidade, né? Fora, obviamente, todo o esforço e todo o desgaste que gera isso dentro de qualquer estrutura, né? Um aumento de volume de uma hora para outra dessa ordem. Com certeza. E qual que é o maior problema que você vê hoje no contencioso de massa? Assim, de questões de mercado mesmo. O que tem sido feito que você acha que já deveria ter mudado, mas ainda não mudou? Olha, Gustavo, a gente tem a nossa frase que é o contencioso de massa, a forma de administrar o contencioso de massa tem que mudar, não é uma opção, né? Isso não é sustentável da forma como está. E o que a gente enxerga que é a maior, vamos dizer assim, maior entrave, a maior dificuldade que a gente se depara quando a gente vai para o mercado é a questão cultural. Fato, sem segundo lugar, assim, é muito claro que a gente está falando de disrupção, né? A gente está falando de mudar, e não é mudar na superfície, é mudar na raiz mesmo, na forma como as coisas são feitas. É a concepção de como gerenciar um contencioso de massa. Isso, sem dúvida, passa por a visão cultural retrógrada, né? Retrógrada não no sentido pejorativo, no sentido de como as coisas eram feitas anteriormente, né? Dentro dessa visão, o advogado que vai cuidar de cada processo, que vai, enfim, manualmente pilotar essa carteira. E isso não se sustenta, mas realmente a questão cultural é importante, né? A gente começa a ver muito mais facilidade para receber o nosso offering no mundo das startups, que já estão preparadas, acostumadas e querendo, ávidas por inovação, por como lidar, como aplicar a tecnologia dentro de tudo o que elas fazem, né? Porque essa vamos dizer assim, a premissa delas. Né? E quando você vai para as grandes empresas onde acontecem esses milhares de processos, algumas delas estão abertas e querem, estão realmente com a ambição de, poxa, eu quero aplicar aquilo que eu já estou aplicando na minha linha de negócio, na minha manufatura, na minha fábrica, enfim, nos meus processos de negócios, eu quero trazer para o mundo jurídico também. E muitas outras, em alguns casos, também estão fechadas e falam, não, eu vou continuar fazendo do mesmo jeito que eu sempre fiz, eu continuo apostando que o processo tem que ser gerenciado manualmente, isso acontece. Né? E aí o nosso pedido é, me dá um pedacinho só pequenininho para eu te mostrar. E aí é onde a gente aposta as nossas fichas de reversão desse tipo de mentalidade, porque o número, como eu falei, não tem argumento contra 70% de redução de custo. É muito difícil você conseguir dizer, não, mas eu quero continuar fazendo do jeito que eu faço e gastando 70% mais. É complicado você conseguir defender isso no mundo de hoje. Totalmente. Não tem, ainda mais né, nesse mundo voltado cada vez mais para dados, né? A gente não só econômico, né? Entram outros dados aí que também que são muito relevantes, né? Por volume de processo, enfim, se você consegue acompanhar e reduzir todos esses números que a gente acompanha, não tem argumento que você vai falar o quê? É porque eu gosto? É porque funcionou assim? Mas não funciona mais. As coisas mudam e a gente precisa disso, né? Para tornar até uma questão, assim, em relação ao próprio Poder Judiciário, né? Essa evolução demanda também, essa evolução do nosso Poder Judiciário demanda um compromisso do lado de cá, do lado dos advogados, do lado das empresas. Não é só também a gente julgar a responsabilidade toda para o Judiciário, a gente tem essa responsabilidade também, e o que a gente conseguir fazer para desafogar o Judiciário, para melhorar o trâmite processual, eu acho que a gente tem essa responsabilidade também. Cara, isso eu diria para você que a transformação digital ela é inexorável, não tem saída. Né? O mundo as fintechs estão aí, as edtechs estão aí, não tem como não ser assim. Né? Os bancos quiseram, durante muito tempo, continuar sentados em cima de uma visão, eu sou o banco, eu sou grande porque eu tenho milhares de agências, e o Nubank está aí para mostrar que, cara, você tem milhares de agências, eu não tenho nenhuma. E é maior do que muito banco com milhares de agências. Né? Então, a disrupção chegou, a transformação digital é um fato,
E se o mundo do direito, né, com as Lawtechs que estão se consolidando, a gente já tem hoje um ecossistema enorme de Lawtechs, né, o que a Omnijus se propõe não é reinventar a roda no sentido de aplicar tecnologia no direito. Tem muita gente aplicando tecnologia do direito no direito. O que nós estamos propondo é fazer de ponta a ponta, que realmente é um desafio relevante, foi para a gente um desafio relevante de desenvolvimento, de tecnologia, mas que hoje a gente conseguiu colocar de pé, está rodando, está funcionando, tem resultado, tem número, né? Então, é isso, quer dizer, qual é o argumento contra 70% de redução de custo, ganho de escala, flexibilidade, mais agilidade, mais controle, mais gestão, mais previsibilidade orçamentária, tudo aquilo que a gente está trazendo para a mesa com os nossos clientes, com o nosso discurso. É muito difícil ir contra, né? Com certeza. Agora vamos pensar agora na outra ponta, né, dos legal ops que você chamam aí, né? Como que a gente consegue atrair profissionais mais jovens, esses profissionais, a gente tem muito ouvinte que é universitário ou advogados recém-formados, enfim. Até então, o mercado massificado tem muito essa coisa da repetição, de trabalhar, né, a maioria das vezes com as mesmas teses, com os mesmos clientes, com os mesmos processos, até os mesmos fluxos internos de trabalho, enfim. Como que a gente consegue tornar esse mercado atrativo para essa nova geração que está chegando? Isso é uma preocupação sua também ou é uma coisa mais secundária? Não, é uma preocupação fundamental. A comunidade de Legal Ops hoje, ela nasceu para a gente com uma visão de os Legal Ops são nossos parceiros, trabalhamos juntos. Hoje a gente já mudou isso. A comunidade de Legal Ops, para a gente, a nossa visão a comunidade de Legal Ops é nosso cliente. Né? Nós temos que prestar um serviço para a comunidade de Legal Ops, para a nossa comunidade, que é gerar trabalho, gerar atividade, né? E atividades pontuais, individualizadas e que com volume mensalmente, respondendo objetivamente a sua pergunta, o que a gente traz para a mesa para essa comunidade, para essas pessoas, que é um advogado recém-formado, que vai desenvolver tarefas e que ele estaria hoje trabalhando num escritório com salário X, realizando tarefas, vamos dizer assim, repetitivas, né? Dentro da plataforma, dentro da nossa comunidade, ele vai estar realizando tarefas pontuais, recebendo por cada tarefa e recebendo muito mais, chegando em alguns casos a mais do que o dobro do que ele receberia se ele estivesse trabalhando no escritório, sendo que ele está trabalhando autonomamente, né, por conta própria, desenvolvendo as tarefas que ele quer, no horário que ele quer, da onde ele quer, com a flexibilidade, inclusive, de poder trabalhar com outras coisas, de ter o tempo dele gerenciado da forma que ele achar melhor. Então, é ganho para ele por todos os lados. E para nós, é ganho de qualidade, de resultado, porque a gente vai ter pessoas que vão estar melhor qualificadas, melhor preparadas para trabalhar nas diversas, vamos dizer assim, específicas atividades dentro dos processos. Então você já tem pessoas que trabalham exclusivamente dentro de marketplace, por exemplo. Aí na Omnijus você já tem advogados contratados que são contratados por tarefas, como você disse, mas que a remuneração deles é exclusivamente pela plataforma de vocês. Eu não posso te afirmar que ela é exclusivamente pela plataforma, porque se ele quiser fazer outras atividades por conta dele, eu nem sei, eu não tenho controle nem conhecimento disso, mas eu posso te afirmar que hoje eu tenho profissionais que trabalham na plataforma que ganham mais trabalhando na plataforma do que se eles estivessem trabalhando contratados por um escritório de gestão de contencioso de massa. Isso é muito interessante, né? Porque é a tendência total do mercado, né? A gente vê aí com esses aplicativos, né? Tipo Uber e outros que utilizam desse modelo de negócios e a gente trazendo isso para o direito e possibilitando várias coisas que até pouco tempo atrás não era nem possível a gente pensar. Vocês veem alguma coisa assim lá no futuro? O que vocês estão pensando de futuro? O que vocês acham que vai ser interessante daqui a um tempo? E às vezes não só no contencioso de massa, mas falando do direito como um todo, se é que vocês já pensaram nisso. Utilizando esses modelos de negócios novos do mercado, vocês enxergam alguma inovação nesse sentido? A gente tem, dentro da nossa visão de desenvolvimento de negócio, a gente tem 3 momentos, né? O momento 1 é esse agora, da plataforma, a consolidação da plataforma, da Omnijus,
A gente tem o segundo momento, onde a gente entra, que talvez essa seja a melhor resposta para a sua pergunta, seja o viés estratégico, que é onde eu começo a inferir, né, tomada de decisão pelo cliente, a partir de modelos estatísticos. Então, aí sim, eu, vamos dizer, simplifico mais ainda e reduzo mais ainda o envolvimento humano no processo, a partir de modelos matemáticos, de modelos estatísticos. E a gente tem uma terceira fase, que a gente enxerga que talvez seja aí, vamos dizer assim, a evolução de tudo isso, mas essa eu vou ter que te pedir para você esperar um pouquinho para a gente compartilhar com você e com o teu público, porque essa ainda está no forno, ela é bem interessante do ponto de vista de visão e de proposta, mas a gente ainda está guardando essa aqui no bolso do colete para trazer para o mercado quando ela estiver um pouquinho mais estruturada, para que realmente a gente possa colocar. Mas a gente tem essa visão, realmente, acho que a resposta melhor a gente tem essa visão da evolução de operação, que é o que a gente está focando nesse momento, e depois para uma visão estratégica analítica, né, que é a evolução natural disso. E como que você enxerga isso sendo aplicado para outros setores que não contencioso de massa? O que o contencioso de massa pode ensinar para os outros perfis de escritórios e advogados, departamento jurídico? Olha, a gente tem uma visão, isso eu posso falar, a gente tem uma visão de que, eventualmente, dependendo de uma série de fatores, isso não é só tecnologia, depende também de regulamentação, legislação, enfim, mas pode evoluir para o self-service. Então, eu tenho uma farmácia, e nessa farmácia eu tenho lá 5 processos que eu tenho que administrar. Eu posso entrar numa plataforma onde eu faço o meu login e eu vou ter, mais ou menos na linha do que a palavra é self-service mesmo, né? Eu vou conseguir ali colocar os parâmetros, responder a algumas perguntas chave sobre o meu processo, e a plataforma vai me assessorar, obviamente, junto com o advogado. Eu vou ter que contratar um advogado para isso, mas vai ficar muito mais fácil a minha vida para lidar com ações que sejam, vamos dizer assim, conhecidas, né, e repetitivas. Então, isso, de novo, depende de uma série de fatores, mas o conceito, para ficar na resposta para você, o conceito do self-service, eu diria para você que talvez o maior desafio que a gente tem pela frente e que a gente enxerga que pode ser interessante no futuro. Mas aí sempre pensando em ações que, como você disse, que já são mais conhecidas, ou você acha que dá para aplicar isso em qualquer tipo de ação? Dá para aplicar? Dá. Não existe nenhuma barreira que impeça a aplicação para uma ação única, individualizada. A questão vale a pena, não vale a pena? Tem, obviamente, um trade-off aí, né, de grau de especialização adequado para aquela situação, valores, né? Então, como eu falei, tem vários aspectos que precisam ser levados em consideração, mas, olhando do ponto de vista evolução, esse é um caminho que parece fazer sentido. Entendi. E assim, eu acho que a maioria dos casos, realmente, até por definição, né? A maioria dos casos são os casos já conhecidos, né? Não vai variar muito. Vai ter um ou outro fora da curva aí, mas eu acho que se você pegar na média, vão ser casos que já tem, que a gente já sabe mais ou menos como que vai se comportar aquela ação, quanto tempo vai durar, se vai ser procedente ou improcedente, se tem que fazer um acordo, se não tem que fazer um acordo, né? Eu não quero entrar muito nesse mérito, porque não é o foco da nossa conversa, mas dentro do mundo das medtechs, onde eu estive envolvido até recentemente, acompanhando bem de perto, e conversando inclusive com médicos, com pessoas desse setor, um médico, ao longo da vida dele, faz 10 mil diagnósticos. Então, você falar, um cara especializado em apendicite, ele viu 10 mil apendicites na vida dele, e ele conhece os desdobramentos de uma apendicite vezes 10 mil. Se você construir uma base de dados de apendicite Brasil, você vai falar em milhões e milhões de casos, né? E a capacidade de processamento de informação que um computador vai ter para entender com tal diagnóstico, né, com tal sintoma, acessa um banco de um conteúdo de conhecimento que vai te dizer, olha, com esse sintoma, com essa característica e com esse exame de imagem, a probabilidade maior é que esse paciente esteja com este problema. A capacidade que esse computador vai ter de prover uma informação ou um diagnóstico assertivo
é muito maior do que o do médico, em que pese o fato de que o médico vai ter sempre a sensibilidade a seu favor, né, o lado humano que a máquina não tem, a máquina tem a seu favor o volume. Né? Então, a mesma coisa vale aqui para a questão que a gente estava falando do mundo jurídico, né, dos processos. Um advogado muito bom, muito competente, que conhece a lei, que conhece, que tem histórico, que tem milhares de casos já trabalhados, não se compara com a capacidade que a máquina vai ter em termos de volume de informação e de processamento. De novo, esse é um debate, eu não estou fazendo nenhuma afirmação aqui, mas o debate é rico nesse sentido de comparar aquilo que o humano tem capacidade de absorver, processar e gerar uma resposta, versus o que a máquina tem. E quando você fala em processos que, como você mesmo acabou de falar, muitas vezes são, na sua grande maioria, repetitivos, com o mesmo tipo de atributos, a máquina vai desempenhar um papel fundamental, não tem a menor dúvida. Não acho que ela vai acertar sempre, em todos os casos, mas ela tem um percentual de acerto aí muito grande. Aí entra a nossa capacidade como advogados de entender como o nosso papel vai mudar ao longo desse tempo, né? Porque é isso que a gente está vendo. A gente está deixando de fazer algumas coisas e estamos assumindo novas tarefas, novas posições, novos papéis. Aí cabe a nós entendermos o nosso papel nesse contexto, porque aí você pode se utilizar desse repertório de dados para chegar a uma conclusão, para prestar um melhor serviço, para fazer um melhor atendimento, né? Que é também uma outra face desse debate, é isso, né? Quanto mais oferta você tem de dados, quanto mais informação você tem, mais humanizado o serviço vai ter que ficar, porque senão vira uma escolha simplesmente por preço de um serviço precário, de um serviço que não tem nenhum tipo de personalidade, né? Então, assim, eu acho que tem espaço para tudo e aí cabe essa mudança de consciência nossa e de entender aonde que a gente entra em cada etapa, né, desse processo. E isso é muito legal, isso é novas tarefas, novas funções vão surgir e quem tiver com o olho aberto aí vai saber aproveitar muito bem isso. Esse é o efeito da transformação digital, né, vamos assim, no sentido amplo da coisa. Ele não é restrito ou exclusivo específico do mundo jurídico, muito pelo contrário. O médico está vivendo exatamente esse tipo de dilema e esse tipo de debate está estabelecido na comunidade médica, na comunidade científica de uma forma geral. Estamos falando aqui dos advogados, podemos falar do mercado financeiro, né, de uma maneira geral. Mudou completamente a função, a atividade dos profissionais do mercado financeiro. Os publicitários mudaram completamente a sua forma de trabalhar. Né? Continua existindo o diretor de criação, que é aquele que tem a ideia mágica que resolve um determinado problema do cliente, continua tendo, mas a cadeia como um todo está se transformando, né? E está mudando a forma de agir, a forma de olhar para a necessidade do cliente, o customer experience, o customer success, chame como quiser, está mudando, a expectativa do cliente está mudando. Então, a gente também, como profissionais, temos que fazer a nossa lição de casa, a nossa parte, que é, bom, como é que eu presto melhor o meu serviço? Eu continuo sendo médico, eu continuo sendo advogado, eu continuo tendo função, continuo sendo útil para o meu cliente. Agora, qual é a minha maior utilidade? É ficar batendo carimbo e virando página, né? Ou isso uma máquina pode fazer e eu vou usar a minha capacidade intelectual noutra frente? Não tem resposta específica ainda. O mais bonito de tudo isso é que isso está acontecendo enquanto nós estamos falando, né? Portanto, encontrar as respostas, encontrar os caminhos é o grande desafio que se apresenta para todos nós todo dia. Esse é o momento de vida que nós estamos trabalhando, estamos buscando as respostas. E tem pessoas que ficam pessimistas diante desse cenário. Eu fico muito otimista, e pelo que eu tô vendo você também, porque é se assumir mesmo, falar, olha, o que é ter essa humildade de que, como você disse, o médico ele tem 10 mil diagnósticos, o advogado tem quantos mil casos aí na vida profissional dele. É saber que, olha, eu posso confiar numa máquina que teve acesso a milhões de casos e aí sim eu pegar essa informação e me posicionar e passar para o cliente, usar a criatividade que a máquina não tem, em pensar em novas estratégias. Então é saber realmente essa mudança
para a gente conseguir construir um novo profissional. Isso é muito legal. Eu acho que é um futuro muito promissor e muito interessante. Vai ser bem mais assertivo e bem mais eficiente, mais eficaz do que o que a gente tem agora. Onde eu enxergo a oportunidade, tem uma certa dificuldade de lidar, inclusive, é quando as pessoas falam, antes era só o humano. Né? E aí as pessoas olham para esse cenário que nós estamos vivendo e falam assim, então vai passar a ser tudo só máquina. Que é claramente o pensamento binário do 880, o preto branco. Uhum. Né? Ou era só humano, então agora vai ser só máquina. Não, por que não máquina mais humano? Ou humano mais máquina, melhor dizendo. Né? Nós vamos buscar a combinação do melhor dos dois mundos. O melhor que a máquina pode oferecer e o melhor que o humano pode oferecer, porque ambos têm as suas virtudes, ambos têm a sua utilidade. Né? E esse debate é algo que, na minha opinião, não adianta querer brecar, querer frear, porque não vai ter como, né? Ele vai se estabelecer, ele tende a desequilibrar mais para um lado, mais para o outro em determinados momentos, até que se encontre, de fato, vamos dizer assim, o ponto ótimo, onde essa combinação traga o melhor resultado da somatória dos dois. Né? Com certeza, concordo 100% com você. Cadu, para a gente já ir finalizando aqui o nosso episódio, eu vou te fazer umas perguntas rápidas e aí você pode responder. A resposta não necessariamente tem que ser rápida. Qual que é a dica mais valiosa que você já recebeu? A dica mais valiosa que eu já recebi, cara, seja você mesmo. Encontra aquilo que você acredita e vai atrás. Não porque outros falam, porque outros indicam, porque outros acham. É aquilo que você tem que fazer, é aquilo que você reconhece que é o teu papel. Acho que isso é de um poder assim enorme, faz com que as pessoas que não fazem isso se robotizem, né, acabem fazendo as coisas pelos outros ou porque o outro falou, e a hora que chega lá na frente na vida, depois de decorrido muito tempo, vai olhar para trás e falar, pô, eu não fui o que eu queria, eu não desenvolvi o meu potencial como eu achava que deveria ou que poderia. Então, acho que essa é uma bem prática, que eu costumo falar bastante, inclusive, né, no meu dia a dia, e que é bem funcional. Boa. E o que significa sucesso para você? Sucesso é um conceito amplo de felicidade e paz. A hora que você estiver feliz fazendo o que você está fazendo, com liberdade, para você fazer as coisas do jeito que você quer, que você acredita, que é o melhor que você enxerga, sendo você mesmo, como eu acabei de falar, isso vai te conferir um estado de paz que pode ser o sinônimo de sucesso aí para você. Aí eu acho que você conquistou na tua vida, pessoal e profissionalmente, um estado, que para mim, sucesso, paz é um estado, que é o que todos nós buscamos com nuances diferentes, mas no final é isso. Você está feliz com o que você faz. E para quem ficou interessado nesses temas todos que nós discutimos aqui, tem algum material que você recomenda? Algum livro, algum site, algum curso? Tem o meu telefone, meu WhatsApp. Não faz isso, porque você pode se arrepender profundamente disso. Eu falei isso porque assim, a gente tem, lá na Omnijus, a gente tem muito hábito de fazer conversas, de bater papo, de cafés, hoje são virtuais, né, mas continuam sendo cafés. A gente gosta muito desse tipo de tema, desse tipo de provocação. Como eu falei, são vários sócios, vários deles são empreendedores aí, Endeavor, empreendedores que já tiveram e têm ainda outros investimentos. Então é um meio onde a gente circula ali com muita proliferação de ideias, de debates, de temas, enfim. Então, quem quiser chegar mais perto, nos conhecer, bater papo, tomar café, estou à disposição. Vamos deixar suas redes sociais aí para quem quiser te acompanhar. Fala para a gente quais que você mais usa. Profissionalmente o LinkedIn, né, o meu nome, e aí pessoalmente tem o Facebook, tem o Instagram, tem o Twitter, pode me procurar em qualquer um deles que eu vou receber com o maior prazer, e para bater papo, para trocar ideia, para pensar juntos nesses temas que a gente acabou de conversar, mesmo que discorde radicalmente de tudo que eu acabei de falar, isso é muito bem-vindo, porque eu acredito muito que da onde a gente discorda, às vezes nascem ideias e nuances que a gente nunca tinha parado para pensar. Então, a chamada zona de conforto, né, sair da zona de conforto, para mim é um prazer sempre. Então, estou à disposição totalmente aí de quem quiser conversar. Eu
prezo muito na minha vida por dedicar tempo para esse tipo de coisa. Beleza, Cadu. Então, mais uma vez, muito obrigado por participar do Direito 4.0. Gustavo, eu que agradeço pela oportunidade. De novo, estou à disposição do teu público. E quando surgir outra oportunidade aí, se você quiser elaborar ou desenvolver outros temas, estou à disposição, tá bom? Beleza, obrigado. Obrigado, cara. Um abraço. Para você não perder nenhum dos nossos próximos episódios, siga o Direito 4.0 no seu player favorito. Siga o nosso Instagram, que é @Direito 4.0 Podcast. E também estamos no LinkedIn. É só procurar Direito 4.0 Podcast. Até o próximo episódio, pessoal.